Olá a todos, o meu nome é Átila Almeida, sou aluno de mestrado de Engenharia Mecânica da Unesp de Bauru. Meu orientador é o professor Paulo Palpites, e hoje estarei falando um pouco a respeito do meu projeto, que trata da influência da rigidez não linear no projeto de absorvedores e neutralizadores de vibração. Então, no caso, temos uma estrutura primária, onde ela pode ser um sistema discreto, com N graus de liberdade, ou até mesmo sistemas contínuos, como uma barra em vibração axial ou uma viga em flexão dinâmica, onde se adiciona um neutralizador dinâmico de vibrações na estrutura, onde ele possui uma massa, um amortecedor e uma rigidez não linear. Na estrutura primária é aplicada uma força. Vamos entender um pouco sobre a força elástica. Ela pode ter um comportamento linear, conforme a equação apresentada. No caso aqui, ela terá um comportamento não linear do tipo cúbico. Então, quando o parâmetro não linear é positivo, ela é uma mola do tipo hardening, tendo esse tipo de comportamento, quando comparada com uma mola linear. E quando o parâmetro não linear ele apresenta um valor menor do que zero, ela é uma mola do tipo softening, conforme mostra a imagem, quando comparado com o sistema linear. No caso aqui, estarei apresentando para sistemas discretos, então, um sistema de 1 grau de liberdade mais o neutralizador de vibrações, com as equações do movimento no domínio da frequência, obtidas por meio dos parâmetros abaixo, e um sistema de 2 graus de liberdade mais o neutralizador de vibração. Essas são as equações de movimento do sistema. As equações do movimento elas são expandidas em variáveis complexas, utilizando estes parâmetros. No caso aqui, o que é importante salientar é que quando se expande a força não linear em variáveis complexas, tem a presença do 3/4, e ele é obtido por meio do método do balanço harmônico de primeira ordem, onde o termo de terceira ordem é negligenciado, é aproximado a zero, por isso a presença do 3/4. No caso, quando se expande as equações em variáveis complexas, dobra o número de equações. E essas equações dobradas são resolvidas pelo método da continuação, no PyDS2, que permite a análise de respostas não lineares usando uma análise de continuação e bifurcação, PyCont, onde do PyCont tem um atributo chamado LockBifPoint, que ele informa ao PyCont o tipo de bifurcação que deve ser localizado. No caso aqui será informado LPs, que são bifurcações do tipo nó-cela, onde ocorre uma mudança de estabilidade dentro do sistema. Então, como exemplo, vou apresentar um sistema de 2 graus de liberdade, onde a estrutura primária tem 1 grau de liberdade, mais o absorvedor, o neutralizador de vibração, no caso, 2 graus de liberdade, o sistema vai possuir, tendo duas equações do movimento, onde essas equações do movimento são expandidas em variáveis complexas, então dobra o número de equações, 4 equações devem ser resolvidas. Quando essas equações são resolvidas, é possível obter a resposta em frequência do sistema não linear, apresentado com a linha vermelha, comparado com o sistema linear, apresentado na linha azul, e o sistema sem o neutralizador, a linha preta, onde é possível notar o distanciamento da antirressonância. Ela se desloca para a direita, e a localização dos pontos limites na curva, que são os pontos pretos, mostrados na curva em vermelho. No caso aqui é utilizada uma mola do tipo Harling, onde o parâmetro não linear ele é maior do que zero. Com a localização dos pontos limites, é possível traçar dentro do gráfico quais são os trechos instáveis e estáveis do sistema. No caso, a linha tracejada se refere aos trechos que são instáveis. É possível alterar o tipo de mola e usar uma mola de tipo softening, onde o parâmetro não linear ele é menor do que zero. No caso aqui, também é comparado a resposta ao sistema linear e ao sistema sem o neutralizador. É possível ver os pontos pretos, que são os pontos limites que o método da continuação localizou dentro da curva, e com a localização dos mesmos, obter quais são os trechos instáveis dentro da curva, e fazer uma análise de instabilidade do sistema. No caso, é utilizado para um sistema de 3 graus de liberdade também, mas aqui será apresentado apenas para 2 graus de liberdade. Como conclusão, a metodologia apresentada
no que se diz respeito a expandir as equações de movimento em real e imaginário e resolver elas pelo método da continuação, no PyDS2, se mostrou uma ótima alternativa na resolução de sistemas discretos não lineares, e tem sido aplicada essa metodologia para sistemas contínuos, como uma barra em vibração axial e uma viga em flexão dinâmica, de forma a validar a eficácia da metodologia apresentada. Eu gostaria de agradecer ao apoio financeiro da CAPES e a todos que participaram.